Olá, amados, graça e paz, louvado, santificado, exaltado seja o nome sobre todo nome, nosso único e suficiente Salvador de nossas vidas, Jesus Cristo. Jesus, o Filho do homem, Cristo, ungido de Deus. Até aqui nos sustentou o Senhor, quando depositamos nele a nossa confiança. A Bíblia diz que jamais vi um justo mendigar o pão. Ele é fiel, Ele cuida de nós dia após dia, nos acrescentando sabedoria para reconhecer o quanto somos frágeis. E o salmista bem disse: me ensina a contar os dias de forma sábia, porque a vida é como uma neblina que se dissipa. A vida é como uma erva que arrancada murcha. Ninguém é capaz de reter o seu espírito, do qual, quando lhe é retirado, o corpo está morto, e juntamente os planos, porque Deus é o único que sabe em relação ao futuro, e muitos são os que têm os seus planos frustrados, justamente porque quando se encerra o fôlego de vida já não há tempo mais para nada. A Bíblia diz: deixa os mortos enterrar seus mortos, porque ao homem está ordenado viver somente uma vez. Depois fica aguardando o grande dia. Alguns dormem em Cristo e outros que ressuscitarão, e outros que foram sepultados irão para a vergonha, aonde o fogo nunca se apaga. Salmos 96 nos fala um convite a toda a terra para louvar e temer ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. O fim é: teme a Deus, que é o princípio da sabedoria, e alcance o entendimento do alto, do qual se desvia do mal. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. O único mediador e salvador, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, do qual a ordenança de Deus ide, este é meu filho amado, que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E o filho disse: ide anunciai o evangelho a todos os povos, línguas e nações, dar liberdade aos cativos, os aprisionados. Ele disse: aprendei de mim, tomai sobre vós a minha canga, porque o meu jugo e o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Porque muitos são os que, como ele nos ensina, vós sois aqueles que colocam um jugo, um fardo pesado sobre o meu povo e não move um dedo para ajudá-los. Para isso, temos que estar vigilantes, como a palavra nos ensina: cautelai-vos do fermento dos fariseus. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias, povos, dai ao Senhor glória e força. Nós sabemos que a forma de louvar e adorar ao Senhor não é somente com mover de lábios e um coração distante, mas temos que amar somente o Senhor teu Deus de todo coração, de todo teu entendimento, de toda a sua alma. Está escrito: não fará para ti imagem de escultura, porque aquele que confia em seus deuses são confundidos e envergonhados. Seus deuses são impossíveis de os livrar. Justamente por seguir meramente doutrinas humanas, seguir os seus deuses, vem a ira do Cordeiro, porque o fim, como ele nos disse, é temer a Deus e a Cristo e alcançar o entendimento do alto, do qual se desvia do mal. Porque quem confia em seus deuses não segue na benevolência e nos bons frutos, acaba
desviando, né? Acaba violando um dos sós, tropeçando em muitos pontos, né? E aquele que viola um só dos mandamentos está acometido de desobedecer a todos os mandamentos. E entre um deles, aonde muitos estão destituídos da honra, da glória e da imortalidade, é por adorar imagem de escultura, porque está escrito: adorai somente, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Não se oferta ao Senhor ofertas de sacrifício se não for pela obediência. Muito melhor obedecer do que sacrificar. Adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele todos os moradores da terra. Dizei entre as nações: o Senhor reina, o mundo também se firmará para que não se abale. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo e que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. O Pai não julga, ele concedeu o julgamento ao Filho, como ele nos disse por esses dias. A ele foi concedido todo o poder e autoridade, aonde ele herdou tudo pela submissão do coração, herdou tudo do Pai. Aquilo que ele mesmo formou, segundo o Pai lhe determinou, né? E ele é aquele que conquistou, e através dele nós somos co-herdeiros em Cristo e herdeiros em Deus. Porque a única forma de aqueles que estão no mundo como filhos bastardos, lembrai da palavra do filho pródigo, né? Aquele que um filho que fora para um mundo, né? Que pegou a sua parte como herança, gastou toda a sua herança com o mundo, né? Chegou num estado a comer junto com os porcos, né? Mas ele lembrou, né, da casa do pai, da fartura que ele tinha juntamente com o pai. E a Bíblia diz que há mais alegria por um pecador que se arrepende, né, do que lembrai-vos, né, da ovelha perdida, né, que a vontade do pai é que se um desvia, vai atrás da ovelha, o pastor que larga as 99 e vai atrás da desagarrada, né, aquela que está desviada. E quando volta para a casa do pai, há motivo de festa, há banquete, há alegria. Os anjos fazem festa no céu por um pecador que se arrepende dos seus maus caminhos. Porque um é o que planta e o outro é o que colhe. Os anjos são os ceifeiros, né? Por isso, anunciamos constantemente a verdade, que é viva e eficaz e que é possível de prolongar os dias para que vão bens e longos nessa terra, e para que aqueles que estão amoldando segundo o padrão deste mundo venham se arrepender dos seus maus caminhos. Porque aquele que ama o mundo e o que há no mundo, ele não ama a Deus, né? Aquele que ama o que há no mundo e ama o mundo, não ama a Deus. A Bíblia diz: aquele que odeia o seu irmão, a qual vê, e não ama a Deus, né? Como podeis dizer que odeia o seu irmão, o qual vê? Como podeis dizer que ama a Deus, a qual não vê? Enfim, temos que cumprir através de Jesus Cristo, que ele é aquele que nos renova dia após dia, nos concede a força, o poder e a sua autoridade para vencer o maligno, para vencer as tentações, e temos que perseverar segundo o seu Espírito, né? Porque o Espírito é que nos direciona a vencer as tentações, a vencer a carne, a sujeitar a Deus e a Cristo, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Assim nós perseveramos em mais um dia, né?
né, como vencedores em Cristo, como ele disse: se vós estáis em mim e eu em vós, sede santos, sede justos, sede meus imitadores. E assim nós perseveramos em mais um dia, segundo o autor e consumador da nossa fé, porque somente através dele que chegamos com o espírito de ousadia que ele nos concede, não de covardia, chegamos até as regiões celestiais, a Deus com ousadia através do Espírito produzindo em nós as boas obras. Porque ninguém se produz os bons frutos por si mesmo. Ramo de si mesmo não produz os bons frutos. Temos que estar enxertado na videira verdadeira, do qual alcançamos as suas virtudes e adicionamos à nossa fé a mansidão, a longanimidade, domínio próprio, o amor, né, do qual através dele nós somos longânimos, somos benignos. Não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. E assim nós perseveramos segundo a benevolência, amando até mesmo os vossos adversários. Que galardão tereis, né? Orais pelos vossos adversários, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. Assim nós acumulamos brasas sobre as suas cabeças, segundo a benevolência, porque a nossa luta não é contra a carne, e sim contra os principados, as potestades nas regiões celestiais. E usamos a espada, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, cingindo os lombos com a couraça da justiça, cingindo a cintura e os lombos com a verdade, cingindo da couraça da justiça, revestindo do capacete da salvação, usando o escudo da fé, do qual nós apagamos todos os dardos inflamáveis do maligno. E em mais um final de semana que se finaliza, até aqui nos concedeu a vitória o Senhor, e perseverar em mais uma semana que se inicia, segundo o amor opera em nós, maior o que está em nós do que o que está no mundo. Filhinhos, por que dormis? Aqueles que perseveram, vós já sois vencedores em Cristo Jesus. Porque ainda que o Espírito lhe é retirado, do qual Jesus disse: não temeis os homens que só podem somente destruir o corpo, mas antes vos ensinarei a quem deveis temer. Temer aquele que depois de retirar o Espírito tem o poder e a autoridade de lançar aonde a alma, onde o fogo não se apaga. A este deveis temer. Aquele que tem a chave da morte, do inferno, aquele que a porta que ele abre ninguém fecha, que ele fecha ninguém abre, ele tem a chave de Davi. Tudo aquilo que ligamos aqui na terra é ligado no alto dos céus, tudo que nós desligarmos é desligado no alto dos céus. Portanto, em mais um dia perseverai na vigilância, exortando, porque aqueles que exortam segundo a verdade opera em nós, são ouvintes e praticantes, porque aquele que é somente ouvinte ilude-se a si mesmo. E em mais, aquele que exorta segundo a verdade são os que estão com amor, porque sabe é aquele que ganha uma alma, sabe é aquele que está preocupado, então, tanto com a sua alma como a daqueles que estão perecendo. Porque aquele que não tem zelo pela sua própria alma, não tem zelo para a alma do próximo. E muitos são os enganadores, da onde a Bíblia diz que não é se de duvidar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Por isso, vigiai e buscai a sabedoria da origem, antes mesmo do princípio, do qual nós seguimos. Não aprendemos de homens, mas aprendemos pela revelação do Espírito Santo, aquele que revela a imagem e a glória do Deus vivo, aquele do qual nós tememos, que é o princípio da sabedoria, e temos reverência, temos o devido respeito, para
com aquilo que, assim como ele disse a Pedro, tu me amas, apacenta os meus cordeiros. Assim como ele o negou 3 vezes antes que o galo cantasse, ele o indagou 3 vezes, né? Tu me amas mais que estes, apacenta os meus cordeiros. Por isso, ficai vigilante, porque a Bíblia diz que o pastor, que o bom pastor, o único que deu a vida pelas suas ovelhas, né? O único bispo de nossas almas, ele é aquele que ajunta as ovelhas que não têm pastor. Porque grande é a queda e a ruína para aqueles que acham que são dono do rebanho. Assim diz o Senhor. E mais um dia, com graça, com sabedoria, em mais uma semana, perseverantes, consultando sempre o Espírito Santo, seguindo as suas advertências. Porque assim perseveramos no caminho reto, o Espírito inabalável, não desviamos nem para a esquerda e nem para a direita. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.